Olá, tá tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo, bem-vinda ao Explica aí, ao nosso XP Resolve. Essa aula de Ciências Humanas, eu sou Gil Vieira e sou professor de Geografia aqui do Explica aí. Estou aqui para resolver essa questão com você, essa questão do Enem 2018 de primeira aplicação. Beleza? Só pedindo uma coisa, tá inscrito no nosso canal? Não está inscrito no nosso canal? Vai lá, se inscreve no nosso canal. Muito importante ter você aqui com a gente para fortalecer o nosso canal, beleza? Se inscreve aí, dá essa moralzinha aqui pra gente, vai. Pois bem, agora a gente vai resolver essa questão. Mas antes, eu gostaria de te informar que essa questão é um dos assuntos mais recorrentes, né, na prova do Enem. Essa questão exige conhecimento acerca de acerca de espaço urbano. Então, é uma questão que vai exigir de você conhecimento acerca de espaço urbano. Lembrando que o espaço urbano é conteúdo da competência 2 das ciências humanas, as transformações no espaço geográfico, beleza? Mas também, se você tiver conhecimento acerca de globalização e os seus impactos, tá? Globalização, sobretudo impactos do processo de globalização no espaço geográfico, é possível também responder essa questão com segurança. Lembrando que globalização também é conteúdo da competência 2 das ciências humanas, que eu volto a repetir. A competência 2 trata das transformações no espaço geográfico. Beleza? Vamos responder a questão comigo agora? Vamos lá? Vamos sim. Primeiro, fazendo a leitura do texto, fazendo o comentário desse texto. Vou fazer o comentário desse texto. Isso é uma resolução. Isso não é simplesmente a transmissão de um gabarito, é a resolução de uma questão. Ok? Então, vou ler o texto, fazer um breve comentário sobre esse texto. Em seguida, nós iremos para o enunciado ou o comando. Daí, iremos procurar o gabarito meio aos distratores, não é? Nós temos 5 alternativas. Das 5, 4 são distratores e 1 é o nosso gabarito. Vamos lá? Primeiro, fazendo a leitura do texto, temos o seguinte: foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam por si próprios a economias adjacentes lentas, com ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e permeadas. Interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas umas das outras. Beleza? Tá aqui a nossa referência, e agora um breve comentário, tá? Foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas. Então, havia um mundo onde as camadas, tá, estavam muito bem definidas em termos de organização econômica. E aí ele trata de centros urbanos se ligavam por si próprios entre si a economias adjacentes mais lentas. Tá? Então, centros urbanos se ligavam por si próprios a economias adjacentes mais lentas. Tá certo? Mas ele fala que hoje existe uma interdependência. Ele trata disso, veja bem, interdependência, tá vendo? Ó? Interdependência de curto e de longo alcance. E não dá para você separar mais essas camadas. Essas camadas estão sobrepostas, interpermeadas, tá vendo? Camadas sobrepostas, interpermeadas, não tem mais como você separá-las. Não é possível mais defini-las propriamente. Ok? É isso que a questão trata. Tá certo? Vamos lá. O que ele está querendo trazer com isso? Ele está querendo trazer o seguinte: a globalização, através das redes, redes materiais, ok? Ou redes imateriais. Essa globalização e suas redes materiais e imateriais possibilitou conexões. Com as conexões, interdependência. Então, os centros urbanos
eles se ligavam a si próprios a economias adjacentes mais lentas. Mas hoje, economias adjacentes mais lentas cria, logicamente, nesses grandes centros urbanos, dependência. Os centros urbanos dependem de economias adjacentes, que agora não são mais tão lentas, já entraram no mundo acelerado. Ô Gil, essas redes, tá, possibilitadas, obviamente, por esses avanços tecnológicos, refere-se propriamente a quê? Essas redes materiais, transporte, o sistema de transporte, o sistema de circulação de pessoas, de produtos, de mercadorias. Isso permitiu a expansão do comércio, isso permitiu o fluxo, tá, no espaço geográfico. E essas redes imateriais faz alusão a quê? Ao poder das comunicações, hoje fundamentalmente representado pela internet, o poder do sistema de comunicação, em que a internet, obviamente, é a revelação dessa extraordinária capacidade de conectar e espalhar dados e informações no âmbito global. Beleza? Tudo isso que criou uma economia onde as camadas não podem ser muito claramente definidas, sobrepostas, interpermeadas, não é? Não tem mais como você definir as camadas. Então, eu tenho aqui uma cidade, ó, que se interligava a outra cidade, e elas estavam intimamente interligadas a, logicamente, também aqui uma economia adjacente, uma economia lenta, aqui ao lado, ó, uma economia lenta. Vamos imaginar que isso aqui é o campo? Vamos imaginar que isso aqui é o rural. Cidade interagindo com cidade, mas integradas a essa economia mais lenta. Bom, esta economia lenta hoje é determinante para essa interligação do capital, para essa interligação econômica. A cidade depende do campo. E o campo depende da cidade, mas são espaços cada vez mais integrados, cada vez mais interdependentes. A cidade depende do campo e depende da cidade. Então, existe uma profunda interdependência no espaço geográfico. E não tem mais como você, hoje, determinar essas camadas e o que é mais e o que é menos importante. É difícil hoje você determinar o que é mais ou o que é menos importante, diante desse grau de interdependência possibilitado pelas redes, pelas conexões, ok? Estamos falando, por exemplo, de transnacionalização da produção. Estamos falando de empresas multinacionais, por exemplo, ó, estamos falando de multinacionais que mantêm suas sedes em economias poderosas, em economias aceleradas, em economias influenciadoras, mas que instalam, por exemplo, linhas de produção em economias mais frágeis, economias mais lentas, mas que precisam dessas economias lentas, porque elas têm a oferecer enormes vantagens para manter, tá, as economias aceleradas. Compreende? As multinacionais refletem muito o que o texto está querendo tratar. Então, hoje, nós temos economias aceleradas que sediam, as economias aceleradas são a sede dessas multinacionais, mas nós temos filiais instaladas em economias mais lentas. Porém, essas economias mais lentas são fundamentais para garantir lucro para estas marcas, para estas empresas, para manter os níveis, logicamente, de crescimento dessas economias aceleradas. Gil, o que é que as multinacionais vão, obviamente, buscar em economias mais lentas? O que aquele espaço tem a oferecer? Por exemplo, uma mão de obra barata, incentivos fiscais que reduzem os custos de você produzir, que você produz, logicamente, a custos mais baixos. Se você reduz seus custos, você tende a, obviamente, ampliar sua margem de lucro, reduzindo suas despesas. E isso, os países periféricos, as economias lentas, têm a oferecer. Então, a sede está em economias influenciadoras, economias aceleradas em, obviamente, importantes economias globais. E as filiais estão espalhadas, sobretudo, em economias lentas. É isso que Ju está escrevendo aqui, ó, em economias lentas.
que são as economias que mais representam, tá, os países periféricos. Mas veja, não tem hoje como você dizer o que é mais ou menos importante, porque ao mesmo tempo que, logicamente, os países pobres dependem desses investimentos dos países ricos, os países ricos dependem, tá, dos países pobres para, logicamente, manter suas economias aceleradas e influenciadoras, tá, criando o grau de dependência. Tranquilo? É isso que o texto está querendo dizer, é isso que o texto está querendo tratar. Fechou? Vamos para o enunciado agora? Vamos lá. A maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos, a maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos, ressaltada no texto, explica-se pela. Então, cidade grande, atenção, cidade grande, tá? Cidade grande está diretamente conectada a uma cidade média, que está diretamente conectada a uma cidade pequena, a uma pequena cidade. Então não tem mais como você separar, dividir. Existem espaços sobrepostos, interpermeados, tá vendo? Os espaços estão interpermeados. A cidade média precisa da cidade grande, sim. A cidade pequena precisa da cidade grande, sim. A cidade média precisa da cidade pequena, sim. Que precisa da cidade média. Cidade grande que precisa da cidade pequena, que precisa da cidade média. Portanto, isso é interdependência. E o que possibilitou isso, Gil? Redes. Redes materiais e imateriais. Redes de transporte, sistemas de comunicação. Isso permite que esses espaços estejam interligados, interpermeados, sobrepostos. Fechou? A maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos, ressaltada no texto, explica-se pela expansão de áreas metropolitanas. Isso não tem a ver com a expansão de áreas metropolitanas. O que é uma área metropolitana? Um conjunto de municípios, tá? Um conjunto de municípios vizinhos integrados socioeconomicamente. Esses municípios são vizinhos, já estão integrados socioeconomicamente. Agora, quando essa região metropolitana se conecta, tá, a outras cidades, a outras configurações urbanas, aí sim, aí nós estamos falando de interpermear, sobrepor, criar grau de interdependência, tá certo? Bom, a maior complexidade é explicada pela emancipação de novos municípios, não tem a ver com surgimento de novos municípios, né? Novos municípios nascendo, não tem a ver com isso, tá? Letra C, consolidação de domínios jurídicos, não tem a ver com questões jurisdicionais, questões jurídicas, não tem a ver com isso, tem a ver com redes, tem a ver com avanços tecnológicos. D, tem a ver com a articulação de redes, perfeito, multiescalares, redes multi, tá? Amplas, de escalas das mais significativas possíveis. Então, articulação de redes multiescalares, de redes que envolvem portes diferentes de cidades, portes diferentes de espaços. Tá? Interligação cidade, campo, economias aceleradas, economias lentas. Então, as redes são múltiplas. As redes são muitas, então nós temos a articulação de redes multiescalares, portanto, o gabarito é a letra D. Fechou? Beleza? Letra E tem redefinição de regiões administrativas, em nenhum momento o texto fala sobre isso, portanto, gabarito letra D. Certinho? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta, isso é importante pra gente. Valeu? Forte abraço, até mais.